de recursos, tá, para viabilizar. Aqui no Brasil, para você construir um hospital, você precisa ter um terreno, é uma fase, desapropriar esse terreno é uma segunda fase, fazer o projeto de engenharia do hospital, fazer o projeto de equipamentos do hospital, fazer uma licitação para que ele possa ser executado, né, e começar a construção. Então nós procuramos definir cada uma dessas fases, estão no site, e o cidadão pode acompanhar que fase está sendo executada, qual já foi encerrada, qual período que vai acabar aquela fase, quando que ele acha que o hospital estará construído. E também procuramos definir de uma maneira muito radical quando que aquela meta está acabada. Por exemplo, no caso de construir um hospital, ele só considera a meta acabada quando o hospital está funcionando. Porque é muito comum, aqui, pelo menos aqui no Brasil, você constrói e diz eu que fiz. Aí vem um outro, equipa, aí fala fui eu que equipei e portanto fui eu que fiz o hospital. Vem um terceiro, põe para funcionar, não, fui eu que pus para funcionar. Então a gente procurou definir que para aquela meta tá construída, tá finalizada, significa nesse caso é o hospital entregue e funcionando para a população. Porque por trás de você se comprometer a fazer um hospital, tem uma série de medidas que a Secretaria de Saúde e outras secretarias têm que tomar que o cidadão não vê. Então dá transparência ao processo de relação com a sociedade. Quando você faz a pergunta inicial, qual cidade que queremos, você tem que dizer também de qual é a cidade que nós estamos partindo. Então esse sistema de monitoramento tem essa característica de ter um banco de dados, tá certo? Quando você diz, eu vou plantar 800 mil árvores, você tem que dizer também qual foi a sua capacidade de plantar árvores no período anterior. Se você só tem uma capacidade de plantar 10 mil árvores por ano, você está enganando a população a dizer que vai plantar 800. Então, esse sistema de monitoramento permite também que se responda a essa pergunta de qual cidade partimos, que junto com aquela outra pergunta, qual cidade que queremos, compõe qual é a estratégia daquele governo. E esta também talvez seja a maior dificuldade a ser enfrentada no momento que você vai implantar um programa de meta desse. É trazer a realidade de que aquilo que está se fazendo não é em benefício de um governo, de um partido, mas é em benefício de uma cidade. E daí a necessidade que a gente achou de construir consensos primeiro, e depois, e ao mesmo tempo, de trazer a administração pública para ser parte integrante desse processo. Porque com isso você garante que este processo continuará independentemente de qual partido, de qual ideologia que estará administrando a cidade no futuro. O programa de metas, ele é baseado naquele plano de governo que foi apresentado e debatido durante o processo eleitoral e aprovado pela sociedade durante as eleições. Então, ele é uma ferramenta para que o plano de governo de cada partido aconteça. Tá certo? Ele não é nenhum entrave a que as lideranças políticas desenvolvam as suas vontades, tá certo? A única necessidade é que você diga antes ao eleitor aquilo que você pretende fazer, o que aumenta a transparência do debate eleitoral. Eu acho que o maior impacto do programa de metas na cidade de São Paulo ainda está no plano interno da administração pública. Ela se preparou, e ela passou a conviver com este lado da transparência de suas ações, que nem sempre é uma coisa fácil de se conviver, e ao mesmo tempo com o fato de que a administração pública teve que se voltar para cumprir metas, cumprir compromissos. Por isso que foi importante aquele consenso interno. O maior impacto externamente vai se dar somente em 2012, quando ele tiver acontecido, se não na sua totalidade, na maior parte das suas metas. Nós, em 2009, contratamos a Universidade de São Paulo para fazer uma avaliação econômica do programa de metas. E, para nossa surpresa, nós verificamos que aquele conjunto de investimentos, de ações públicas
que estava colocada no programa de metas, significaria que a cidade de São Paulo teria um crescimento maior do que o restante do Brasil, em termos de crescimento do PIB, e ao mesmo tempo teria geração de empregos e de renda em valores substancialmente maiores do que teria sem o plano de metas. Em primeiro lugar, nós temos que respeitar as individualidades, as especificidades de cada cidade. São Paulo tem diferenças em relação a Bogotá, né? Bogotá em relação a Barcelona e assim sucessivamente. Então, respeitar essas especificidades, essas individualidades, eu acho que tem dois pontos que devem ser buscados. O primeiro é o consenso com a sociedade, e para isso a transparência do processo de implementação da agenda é fundamental. O segundo ponto é o consenso interno, né? Na hora que se estabelece uma agenda para uma cidade, né? Quem tem a responsabilidade que essa agenda aconteça tem que estar construído o consenso entre os diversos órgãos. O processo de implementação de um programa de metas quando conduzido por lideranças do empresariado, da sociedade civil, tem que observar, eu acho que uma questão importantíssima, de que aquele programa de metas não seja uma atitude exógena, de fora para dentro do conjunto de ferramentas, de instrumentos de planejamento que uma cidade se utiliza. Por exemplo, ele tem que estar articulado, o programa de metas tem que estar articulado com o plano diretor estratégico, com as leis de orçamento, porque senão ele fica um planejamento pintado no papel, ele não sai do papel. Ele tem que estar articulado com as outras ferramentas já existentes de planejamento. Aqui em São Paulo, no início do programa de metas, nós tínhamos uma divergência com a sociedade civil, né? Eles entendiam que o programa deveria ser construído a partir de indicadores de resultado. Por exemplo, vamos melhorar o trânsito em 10%, a mobilidade, o índice de engarrafamento em 10%, ou vamos ampliar em 20% a área verde da cidade na média por habitante. Nós entendemos que não. Né? Nós entendemos que isto era o resultado das políticas públicas que a gente estava propondo dentro do programa de metas, e depois conseguimos consensar isso com a sociedade. Eu acho que um primeiro erro é de que não se tem a receita de bolo, a receita pronta, a fórmula de sucesso pronta, que é preciso se discutir e se chegar a consenso. O segundo erro é não deixar a sociedade fora do processo, né? Tá certo? A sociedade tem que ser parte ativa desse processo e é responsabilidade do poder público mobilizar a sociedade, né? O terceiro ponto é de que o programa de metas tem que estar articulado, né, com as outras ferramentas de planejamento que a gente já citou aqui. Por exemplo, ele não pode ser uma coisa independente do plano diretor. O plano diretor não pode apontar um caminho e o programa de metas apontar outro, né? A lei de orçamento não pode não estabelecer recursos para que o programa de metas aconteça, né? Então, de maneira que é preciso ter uma integração muito grande entre os instrumentos de planejamento e que todos eles caminhem na mesma direção. Concluindo, a importância e a novidade do programa de metas é que ele é uma concepção de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento que é proposto à sociedade por uma liderança e que é referendado no momento de eleição, e que se o governante que está propondo aquele plano de desenvolvimento for eleito, ele tem a obrigação de implementar, né? É um programa que foi já referendado pela sociedade, né? É por isso que eu digo que ele é democracia direta, e nesse sentido que ele é diferente de outros instrumentos de planejamento que precisam do debate no processo legislativo. Não que esse não seja importante, é importante também, mas que aí é democracia representativa. É por isso que eu acho que a grande novidade do programa de metas é esse, que você coloca em debate durante o processo eleitoral, né, e é referendado pela sociedade, e você tem a obrigação de colocar em prática.